Muita gente diz que faz dieta low carb quando na verdade está fazendo uma dieta com excesso de proteínas. Você sabe a diferença entre uma dieta low carb e uma dieta de proteínas, que o pessoal costuma dizer? Se você não sabe, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Meu nome é Vanessa Martinelli, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional e eu estou aqui para contar para vocês a diferença entre uma dieta low carb e uma dieta com muita proteína. São coisas diferentes, apesar de muita gente achar que é a mesma coisa. Dieta low carb é uma dieta com restrição de carboidratos ou redução. Low quer dizer baixo, quer dizer pouco, não quer dizer zero. E muita gente, quando conhece a dieta low carb, vira praticamente um discípulo de low carb. Vocês já viram? Parece que tá pregando, parece que tá, low carb me salvou. Eu entendo por que as pessoas gostam tanto da dieta low carb e eu sou super a favor da dieta low carb. Mas a dieta low carb é uma redução da quantidade de carboidratos e não a sua exclusão. As pessoas fazem a low carb de modo errado, tá? Uma dieta low carb é uma dieta em que a gente consome até 40% das nossas calorias totais de carboidratos. 40%, pensa bem, é quase 50%. Então não é tão pouquinho assim, não é exclusão. Você não precisa tirar do seu prato as batatas, as raízes, a abóbora, coitada da abóbora. Você não precisa tirar do seu prato a beterraba, porque todos esses alimentos são fontes de carboidratos, são carboidratos. Mas nem todos eles têm a mesma quantidade de carboidratos numa porção. Se você for comparar o que tem de carboidratos numa porção de beterraba com o que tem de carboidratos numa fatia de pão, obviamente na fatia de pão tem muito mais carboidrato e muito mais alto índice glicêmico. O que é isso, alto índice glicêmico? É a velocidade com que esse carboidrato vai virar energia na sua corrente sanguínea. Se você for comparar uma porção de beterraba com uma porção de pão, em quantidade de carboidratos, obviamente a quantidade de carboidratos no pão é muito maior. O pão é basicamente feito de farinha. Farinha é um alimento que não tem água, é um alimento simplesmente cheio de carboidratos e que na sua corrente sanguínea disponibiliza energia rápida. E quando a gente disponibiliza energia rápida, o que acontece? A gente tem um hormônio chamado insulina que vem logo pegar essa energia e levar para dentro da nossa célula. Só que a gente não usa tanta energia assim no nosso dia, lembra? A gente tem uma vida em que a gente é praticamente sedentário, a gente fica sentado, a gente trabalha no computador, a gente faz 1 hora de atividade física por dia, quando faz, né? Porque muita gente ainda é sedentária, não faz nenhuma caminhada. Então a gente não tem a necessidade de tanta energia assim na nossa corrente sanguínea. Portanto, aquilo que não entra dentro da célula, que a insulina não consegue levar para dentro da célula porque não cabe mais, fica lá na nossa corrente sanguínea e vai ser transformado em gordura, porque a gente não fica ali com o carboidrato disponível, entende? Esse carboidrato vai ser estocado em forma de gordura, é aí que a gente começa a engordar. Portanto, quando a gente fala numa dieta low carb, a gente está falando de uma pessoa que deixou de comer os produtos industrializados, enfarinhados ou lotados de açúcares, ou de xarope de glicose, ou de outras substâncias que a indústria coloca para deixar ele docinho, macio, gostoso, saboroso e ainda combinado com gordura, que é para ajudar a aumentar ainda esse número de calorias que a gente ingere quando a gente consome um alimento aí de um saquinho, de uma barrinha, enfim. Uma pessoa que escolhe uma dieta low carb, ela simplesmente precisa deixar de comer esses alimentos e passar a comer mais comida de verdade. Quando eu falo de comida de verdade, eu estou falando de alimentos naturais, aqueles que a gente colhe do pé, que a gente tem que descascar para preparar, que a gente tem que cozinhar, ou simplesmente que a gente pega e morde uma maçã, uma pera, uma ameixa, um morango. Esses alimentos naturais, eles têm bem menos carboidrato comparado a um pacote de bolacha ou uma fatia de pão. E além do mais, a gente tem fibras, a gente tem vitaminas e a gente tem água. Então quer dizer, a quantidade de carboidratos disponível ali
é bem menor. Ah, mas fruta tem frutose, frutose é um problema para o nosso fígado. Frutose das frutas não é um problema para o seu organismo metabolizar. Você consome quantas frutas por dia? 3? 4? Raramente as pessoas consomem uma fruta por dia, quem dirá 4. Mas a frutose problemática para a gente metabolizar é a frutose adicionada nos alimentos industrializados. É uma frutose super doce, é uma frutose industrializada, adicionada ali num saquinho de biscoito ou de iogurte, enfim. Algo que a indústria entendeu que ficaria mais saboroso, mais palatável, se ela colocasse essa frutose industrializada. Portanto, a frutose das frutas não faz mal, não tem esse excesso de carboidratos que as pessoas imaginam que tenha, porque frutose é um açúcar, é o açúcar das frutas. A frutose nociva é a frutose industrializada. Agora, quando a gente fala de uma dieta, expliquei aqui para vocês o que é low carb, tá? Então quer dizer que 40% da sua dieta sendo de carboidratos, você já está numa dieta low carb. E os outros 60? Os outros 60 vai ser distribuído entre proteína e gordura. Uma dieta em que a pessoa basicamente consome proteínas, muita proteína, é uma dieta em que a pessoa vai ter problemas no intestino. Nosso intestino ele é colonizado por várias bactérias. E existe uma bactéria lá que quando a gente consome proteína em excesso, essas bactérias se proliferam. Isso causa no nosso intestino uma coisa chamada disbiose intestinal, que é uma inflamação, né? É como se você tivesse atrapalhando ali a absorção dos seus nutrientes quando você tem essa coisa chamada disbiose intestinal. E aí a gente tem que tomar probiótico, a gente tem que cuidar do intestino, porque o intestino absorve nutrientes, porque a gente precisa fazer o número 2. Enfim, o intestino é um órgão extremamente importante, a gente tem que cuidar dele. Uma dieta com muita proteína provavelmente vai ter redução de quê? De carboidratos. Por quê? Porque se você consome muita proteína, você fica muito saciado. E aí você não consegue comer assim tanta variedade de outros alimentos. Pessoas que comem muita proteína ou que fazem uma dieta que é só a base de proteína, estão deixando de ter nutrientes variados na dieta. Porque os nutrientes, que são as vitaminas e os minerais, estão nos alimentos vegetais coloridos, vegetais, os legumes, as hortaliças, as folhas, as frutas. Você deixa de consumir esses alimentos e fica só comendo proteína, você vai emagrecer? Sim, você vai emagrecer. Por quê? Porque você está reduzindo muito a quantidade de calorias que você tem na sua dieta, porque você está comendo menos vezes. A gente não pode esquecer que proteína animal, principalmente, ela também vem acompanhada de gordura. Toda carne animal tem gordura, umas tem mais, outras tem menos. Todo queijo tem gordura, alguns são menos gordurosos, outros são mais gordurosos. Agora, se você faz uma dieta em que você consome muita proteína, você está consumindo muita proteína e muita gordura. Ambos te deixam mais saciado e por isso você às vezes deixa de comer um pouco mais de carboidratos. Mas existem pessoas que comem muita proteína e praticamente não comem vegetais. Fazem aquela dieta à base de bacon, de torresmo, de queijos, de carnes gordas. Pessoas que fazem uma dieta à base só de proteínas podem ter sim a tal da disbiose intestinal. E isso a longo prazo vai fazer com que você não absorva nutrientes, os outros nutrientes de outras coisas que você comer ou que você não comer, enfim, se você não comer, não vai absorver mesmo, né? E aquelas que você comer, você vai absorver muito pouco. E aí, esse tipo de alimentação pode vir a deixar você com o abdômen distendido. Pessoas que comem muita proteína têm gases, ficam lotadas de gases. Essas pessoas normalmente vão emagrecer porque elas ficam muito mais tempo saciadas e acabam não comendo os outros alimentos, ok? Certo, se você fica mais horas sem comer, ou você come poucas vezes ao dia, ou faz só 2 refeições,
a base praticamente de proteína e quase nada de outros alimentos, você de fato vai emagrecer, porque você está reduzindo as calorias da sua dieta. E o que faz você emagrecer é a redução de calorias da dieta. Agora me conta uma coisa. Por mais que você ame comer carne, que você ame comer linguiça, que você ame comer salsicha, bacon, enfim, esse tipo de alimento, por quanto tempo você vai sustentar uma dieta deste modo? Sabendo que ela não é saudável para o seu intestino e sabendo que você vai ter que comer assim para a vida toda, caso você queira, né, manter esse tipo de padrão alimentar, e que você não pode colocar outros alimentos, porque senão você vai ganhar peso, porque você não aprendeu a comer. Na realidade, o que é mais interessante? Quando a gente quer emagrecer, eu, por exemplo, no consultório, eu faço uma dieta para a pessoa em que eu aumento sim a quantidade de proteínas na dieta dela, eu coloco um pouco mais de proteínas para ela comer distribuída ao longo do dia. Então ela tem proteína no café da manhã, possivelmente ela tem proteína no lanche da tarde, além das refeições principais, almoço e jantar. Ah, mas ela tá comendo 4 vezes ao dia. Tudo bem. Mesmo que ela não faça o lanche da tarde, ela tem proteína no café da manhã, no almoço e no jantar. Se ela fizer 3 refeições ao dia. Se a pessoa fizer 3 refeições ao dia e ela tiver a proteína distribuída nessas refeições todas, vai ser muito mais fácil dessa pessoa emagrecer, porque ela está comendo outros alimentos acompanhados de proteína. Isso vai fazer com que ela coma menos dos outros alimentos, mas não precisa deixar de comer. Isso é muito importante, porque quando você faz da sua dieta o seu estilo de vida, você não pode fazer uma coisa extremamente restritiva que você só vai levar ali por 2, 3 meses. Se você levar uma dieta por 2, 3 meses, você emagrecer, e quando você retomar a dieta normal, você tiver feito uma reeducação alimentar e souber fazer essa distribuição, ponto positivo para você, você vai emagrecer e vai manter o peso. Agora, se você fizer uma dieta hiperproteica ou só de proteína e você não comer outros alimentos, quando você não aguentar mais comer esse monte de coisa que eu disse para você, que nem saudável é, você vai voltar a comer como antes, porque você não se reeducou e vai engordar tudo de novo. Então, meus caros, uma dieta para emagrecimento precisa ter um pouquinho mais de proteína, mas em excesso, além de causar a desbiose intestinal em você, né, e você não absorver mais nutrientes, você também pode estocar essa proteína caso você coma em excesso, porque qualquer caloria que o seu corpo não gaste, ele estoca em forma de gordura. É muito mais inteligente você emagrecer fazendo uma dieta em que você diminui esses carboidratos refinados, esses alimentos que não são saudáveis, mas você come carboidratos, do que você fazer uma dieta extremamente alta em proteínas e só proteínas e deixe de comer alimentos saudáveis, porque isso não vai ser sustentável. Se você gostou desse vídeo, manda aí para os seus amigos, para sua amiga, aquela lá que está precisando emagrecer, ou dá aquela ajuda, né, aquele incentivo. Não deixa de curtir e de compartilhar. Eu te vejo no próximo.